Fala, amigões! E aí, como é que vocês estão? Estamos já hoje no capítulo 15 de Provérbios, hoje dia 15/1, onde estamos no propósito de todos os dias de janeiro ler um capítulo de Provérbios, buscando sabedoria, buscando discernimento de como viver uma vida com sabedoria. E estou extremamente grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando daquilo que o Senhor tem falado comigo, que nós, ao lermos Provérbios capítulo 15, sejamos também ricamente abençoados por, por estes ensinamentos. E tenho certeza que se você pedir o auxílio do Espírito Santo, ele irá falar ao seu coração também, como tem falado ao meu, como tem falado ao coração de todos os nossos amigões que têm nos acompanhado nessas leituras e nessas meditações. Então, vamos lá, Provérbios capítulo 15, é mais um provérbio daquele recheado de sabedoria, com vários versos bem conhecidos no nosso meio evangélico, no meio de quem lê a Bíblia, sempre está citando esses provérbios. Então, que nós possamos ter sabedoria para ler, aplicar e praticar todos os dias esses provérbios que nós tão bem conhecemos. Já queria começar aqui com o no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4, onde Salomão aqui ele vai tratar justamente do perigo de uma resposta dura. Deixa eu ler aqui, o versículo 1 diz o seguinte: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos desperta a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Palavras suaves são árvores de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Ou seja, o versículo 1, que é o mais conhecido deles, a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Salomão aqui está justamente nos ensinando que devemos ter cuidado com o que falamos, com que tipo de palavras estamos usando. Será que temos sido pessoas que desviam o furor, ou temos usado as palavras ríspidas no momento de ira, fazendo com que a situação saia do controle muitas das vezes? Que sejamos sábios. E não tem como não ler esse versículo e não pensar por um momento no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. Deixa eu ler aqui, capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus, no versículo, eu acredito que seja o versículo 9, é logo no comecinho. Tem uma ordenança, ou uma advertência de Jesus, deixa eu ver aqui. Tem uma bem-aventurança de Jesus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, amigões, se queremos ser chamados filhos de Deus, devemos ser pacificadores. Seremos felizes em ser pacificadores por ser filho de Deus e ter cuidado, por termos cuidado com a boca e não provocar ira ao nosso redor, ao nosso próximo. A resposta gentil, ela desvia o furor. Então, em situações de estresse, em situações adversas, tenhamos sempre uma boa resposta, uma boa palavra. E é muito melhor, às vezes, a gente se afastar se a gente não tiver uma boa palavra, ou não falar nada, ficar calado, porque é justamente nesse momento que somos testados, mas que tenhamos sabedoria. A gente está aqui buscando sabedoria justamente para isso, para saber como agir em momentos de ira. Então, que Deus possa nos ajudar e nos dar sabedoria como agir e não usar palavras ríspidas, como diz aqui Salomão. Ainda no versículo 13, tem outro ensinamento, e é outro versículo bastante conhecido. Tem outro ensinamento assim que falou fortemente ao meu coração, que é: o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Todo mundo sempre vai usar esse versículo em relação ao coração alegre. Sempre quando a gente vê alguém triste, a gente já sabe que o coração dele está passando por alguma dificuldade, porque a face vai resplandecer justamente aquilo que está no coração. Mas a segunda parte diz: mas o coração triste abate o espírito. E eu estava me lembrando aqui de
Paulo aos Coríntios, onde ele traz um ensinamento bem importante para quem está com o coração triste por diversas situações da vida. Muitas das vezes a gente se encontra tristes, desanimados. E falar de alegria é muito fácil, mas às vezes falar de dificuldades a gente cria mais uma resistência. Mas Paulo vai trazer um antídoto para os corações tristes. Olha só o que é que diz aqui no capítulo 4, do versículo 8 em diante. Diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. As situações difíceis vêm nas nossas vidas e as aflições nos atingem, mas não ficamos desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Cria em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcança mais pessoas, haverá muitas ações de graça. E Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado cada dia. E aí, sobre o coração triste, aqui do versículo 13, mas o coração triste abate o espírito. A resposta que Paulo diz é essa: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver no momento de dificuldade, no momento de aflição. Muitas das vezes reduzimos nossa visão para só aquilo que a gente está vendo, pelo aquele sofrimento e aquela dificuldade que estamos passando. E Paulo diz o seguinte: em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, o remédio de Paulo para o coração triste é esse do versículo 17 de 2 Coríntios. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produz para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Que estejamos com o nosso coração sempre mirando na recompensa da glória eterna. Que estejamos com o nosso coração sempre preso aos ensinamentos de Jesus, às promessas de Jesus. E nos momentos tristes, no momento que o coração se abate o espírito, que tenhamos o coração e a mente voltado para aquilo que Cristo tem nos prometido, que é a vida eterna com Ele. Não há riqueza maior do que essa. Outro ensinamento aqui do capítulo 15 é o versículo 16, que diz o seguinte: é melhor ter pouco e temer o Senhor do que ter grande tesouro e viver ansioso. E aí eu me lembrei também de Filipenses capítulo 4. Olha o que diz: alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. É melhor ter pouco e temer ao Senhor. E temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. Isso não quer dizer que para que nós não vivamos ansiosos devemos ter pouco. Não, não. Tanto tem gente que tem pouco e vive ansioso, como tem gente que tem muito e vive ansioso. Contudo, o melhor entre os dois mundos é temer ao Senhor. Temer ao Senhor e não viver ansioso com coisa alguma. Como diz aqui em Filipenses, não vivam preocupados, ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, ore a Deus pedindo aquilo de que precisam
e agradecendo por tudo que ele já fez. Ou seja, a palavra de Deus aqui, ela os provérbios de Salomão, ela sempre vai estar relacionado com uma frase, com um ensinamento posterior em toda a Bíblia. Então, que sejamos sábios em estar relacionando os versos bíblicos, como também aplicando em nossas vidas os ensinamentos de Salomão. Que Deus nos abençoe, amigões. Esse provérbio capítulo 15 para mim foi fantástico, falou muito forte ao meu coração e que Deus também fale ao coração de vocês. Valeu e até amanhã. Amanhã estaremos juntos.